As mulheres sempre me perguntam, Cleia, qual que é a diferença entre consultoria, mentoria, assessoria? É tanta coisa, é tanto termo que eu não sei identificar, eu não sei a delimitação de cada área, se existe uma delimitação, o que que eu faço, o que que eu posso, o que que eu não posso. Vamos lá. Isso é bom que exista isso, por quê? Porque toda vez que nós temos uma preocupação em definição de área, significa que nós estamos pesquisando, significa que nós queremos fazer aquilo que é certo. Então, por isso que eu trouxe o conceito, tá? Se você for fazer uma busca na internet, nos livros, há uma confusão generalizada de todos os termos. Mas você sabe por quê? Porque existem fatores que aproximam, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Veja uma coisa. O que é o processo? Primeiro eu vou começar com o processo de consultoria, tá? Processo de consultoria, o que é uma consultoria? O que é fazer consultoria para pessoas? Consultoria para pessoas eu posso fazer num nível empresarial, tá? Trabalhar com a pessoa jurídica, e eu posso fazer para a pessoa física a consultoria. Quais são o que eu posso oferecer de consultoria? Eu vou citar alguns exemplos de algumas alunas minhas que fica mais fácil você entender quais as possibilidades de consultoria, tá? Por exemplo, a Rita, tá? Foi minha aluna. Ela é personal, ela é educadora física, ela faz ginástica laboral e ela vivia muito no mundo presencial fazendo isso. E nós desenvolvemos um programa onde ela passou, ela já tinha um canal no YouTube, ela tinha alguns vídeos, tinha algumas coisas, mas assim, era muito mais assim explicativo, era muito mais no sentido de aula, tá? Ela trabalhava muito mais com aula do que como consultoria propriamente dita. Nós fizemos a mentoria e o que ela começou a desenvolver? Ela, enquanto educadora física, ela desenvolveu um projeto de consultoria, onde ela entrou de uma forma interdisciplinar e ela começou a fazer um modelo, né, de consultoria onde ela mostra às pessoas a alimentação, ela se juntou, né, se uniu a uma nutricionista, a alimentação, quais são os exercícios, qual é esse formato, num formato online, mas um formato muito diferenciado porque ela traz assim muito um estilo de vida, ela traz um estilo de vida do bem-estar, que ela criou o programa Razão do Todo, que traz assim, ela se uniu a uma psicóloga, se uniu uma nutricionista, então ela fez algo muito diferenciado, e ela tem um canal, ela tem uma plataforma, onde as pessoas interagem, e ela tem um grupo, né? Nesse grupo as pessoas fazem as atividades de forma coletiva, então elas se sentem motivadas, então é diferente daquele programa de aula, porque ela faz uma consultoria, tá? A Sheila, ela é maquiadora e ela desenvolveu uma consultoria para mulheres para fazer maquiagem. Veja uma coisa, o que existe muito? As blogueiras que elas mostram de forma geral como que você usa aquela maquiagem. Ela desenvolveu uma consultoria para mulheres, que é uma consultoria especializada, que ela mostra quais as maquiagens que a mulher já tem em casa e o que ela pode fazer com aquilo para a pele dela, para o tipo dela. Então ela desenvolveu essa consultoria, tá? A Sônia, ela desenvolveu uma consultoria onde ela é educadora, ela é psicopedagoga, psicomotricista, estuda neurociência, e ela desenvolveu para famílias técnicas onde as famílias possam interagir com seus filhos, tá? Então assim, eu mostrei essa gama, né, que é para pessoas. E eu, por exemplo, eu faço uma consultoria que ela é muito voltada para empresas. Nessa consultoria eu trabalho com os donos da empresa, trabalho com os colaboradores, tá? Então essa minha consultoria é uma consultoria empresarial. E o que é o conceito de consultoria? O conceito de consultoria é onde você faz um diagnóstico. Nesse diagnóstico você faz todo o levantamento, você tem instrumentos, ferramentas que você leva para quem é teu cliente, e dessas ferramentas, desses instrumentos que são utilizados, você consegue ter uma transformação na pessoa. A pessoa ela vai fazer aquele caminho que ela vai modificar, que ela estava em um determinado aspecto da vida dela, e ela consegue, por exemplo, assim, uma empresa ela estava com uma dificuldade com relação aos seus líderes. Eu faço uma consultoria, nessa consultoria há um diagnóstico, um apontamento, há estratégias de solução, e em conjunto com as pessoas
Em conjunto com essas pessoas, com esses líderes, eles desenvolvem estratégias onde eles conseguem ter uma transformação e conseguem resolver aquilo que veio de solicitação quando foi feito esse processo diagnóstico, tá? Daí você diz assim, mas nossa, Cleia, isso daí se parece muito com o coach, eu fiz coach, coach é assim, tá? Eu também, eu sou psicóloga e sou coach, tá? O que é o coach? Na consultoria, você pode utilizar técnicas de coach, tá? Você pode utilizar. O coach, o que é? O coach é um instrumental, tá? Que tem as perguntas poderosas, que tem a forma de acesso à pessoa, que traz instrumentos ricos, onde você pode conseguir que a pessoa ela desenvolva, ela tem um objetivo, ela faça uma clarificação desse objetivo e ela consiga chegar nesse objetivo. O coach é uma série de técnicas, tá? Então, na consultoria, eu posso utilizar as minhas técnicas de coach, eu posso utilizar na minha consultoria. Como na minha consultoria, pode ser que eu não seja coach, não queira, eu utilize outras técnicas. Outras técnicas eu faço utilização. Então, a consultoria é isso. A consultoria é uma consultoria para pessoas, onde eu posso atender empresas ou pessoas físicas. E é uma gama de possibilidades dentro daquilo que eu amo, dentro daquilo que eu gosto e mais. Eu posso fazer numa modalidade online, tá? Hoje eu faço 100% online, eu trabalho em casa, fico aqui, eu faço 100% da consultoria online. E pode ser presencial também, você pode ficar junto com a pessoa que vai receber a sua consultoria ou com as pessoas, pode ser em grupo ou pode ser individual. Então olha a gama de coisas, por isso que as pessoas fazem confusão, por isso que as pessoas não entendem, por isso que às vezes você fala de consultoria, a pessoa fala, ah, mas isso é coach? Pode ser, tá? Pode ser que você utilize técnicas de coach dentro da consultoria. Ah, é coisa de psicólogo? Eu utilizo a minha bagagem enquanto psicóloga, eu, Cleia, tenho 23 anos de psicologia, utilizo a minha bagagem de psicologia na minha consultoria. Então, assim, a consultoria, você vai utilizar as técnicas que são próprias, que você tem parâmetro para isso e que vão dar resultado para o teu cliente. Isso é consultoria. O que é assessoria? Assessoria é um processo onde você também faz diagnóstico, onde você também faz o levantamento com estratégias, mas na assessoria você coloca um aprofundamento maior, porque você faz junto o processo para que tenha, para que ande de uma determinada forma, a pessoa te contrata para que você desenvolva parte do processo, tá? Agora olha que interessante. Tiveram situações que eu iniciei com a consultoria e ao longo do caminho eu entrei na assessoria, tá? Que, por exemplo, assim, uma empresa, eles falaram assim, Cleia, nós estamos aqui com toda a implantação de recursos humanos, a parte de contratação de colaboradores, recrutamento e seleção, tá? E assim, eles estavam com um número grande de lojas, um processo assim mega, tá? E eles me contrataram inicialmente para consultoria e depois de um tempo eu comecei a atuar na assessoria, eu fiquei mais interna na empresa, passei mais tempo junto, eu passei assim a fazer mais parte e ajudar mais, fazer mais a parte assim estratégica e operacional, entrei mais na operação, tá? Na consultoria você não entra com a mão na massa de ficar lá junto com o teu cliente, executando, fazendo. Você trabalha as técnicas, aquilo que é necessário, faz, verifica o que foi feito, verifica qual foi a transformação, o que aconteceu. Na consultoria é mais assim, mais junto, mão na massa, assessoria, né? Mais junto, mão na massa e vai mais, tem uma entrada maior do teu trabalho, tá? Você entra com a tua expertise mesmo de trabalho, você entra ali com o teu trabalho fazendo, tá? A assessoria, ela tem esse ponto do fazer junto, tá? A mentoria, o que é a mentoria? A mentoria,
Cleia, eu tenho um programa de consultoria, tenho um programa de assessoria, tenho um programa de mentoria. A assessoria é pouco que eu trabalho, tá? Hoje eu não tenho tempo de trabalhar com assessoria e para mim, assim, o que acontece na assessoria? Eu não ganho escala, tá? Porque como depende de mim, de eu estar ali na parte operacional, eu não ganho escala. É ótimo para quem quer, para quem fala assim, Cleia, eu quero trabalhar com assessoria, tá? Ok, perfeito, tá? Eu, Cleia, não vou por esse caminho porque daí eu não consigo atender outros clientes, fico mais junto com aquele cliente na operação mesmo, fazendo para que as coisas se desenvolvam, tá? É lógico que na consultoria, por vezes, você faz um aprofundamento maior e você entra na assessoria. Você está vendo por que às vezes existe alguma questão assim, poxa vida, é difícil entender. Porque assim, na prática, quando você vai para a execução, por vezes, você diz, opa, foi mais, eu necessito ficar mais, eu necessito entrar. Então você vai de uma consultoria, você vai para uma assessoria. E é comum acontecer isso, tá? E se for o caso, se você se sentir à vontade, se a empresa também, se a empresa pagar por isso, ok, ótimo, tá? Se você tiver essa disponibilidade, ok. E a mentoria, o que é? A mentoria é uma pessoa que ela tem bagagem, ela tem muita experiência naquela área, ela já trilhou aquele caminho, como ela trilhou aquele caminho, ela pode mentorar uma pessoa, ela pode mentorar um grupo de pessoas e nessa mentoria passa-se toda essa bagagem, tá? Essa bagagem passa-se e na mentoria eu posso utilizar técnicas de aconselhamento, posso utilizar técnicas de consultoria, posso fazer até os aspectos de mais entrada com a pessoa, mais evolução da pessoa, também tem um processo de diagnóstico, também tem um processo de levantamento, eu posso fazer isso individual, eu posso fazer isso coletivamente. Então, se o mentor é aquele que já trilhou esse caminho, que tem toda uma bagagem, que tem toda uma expertise e vai levar a pessoa para um caminho onde ela atinja algo bastante específico. Então, por exemplo, eu tenho a consultoria que eu faço, eu me especializei em consultoria para empresas, tá? Mas eu ensino meus alunos na mentoria, eu ensino a viver de consultoria. Então, hoje eu tenho um programa Mulheres que Vivem de Consultoria e nessa mentoria, como eu vivo de consultoria e como eu trabalho, eu ensino como que essa mulher ela pode criar a consultoria dela, tá? Mesmo que ela não tenha experiência, mesmo que ela não tenha bagagem, mesmo que ela nunca tenha trabalhado na área. O que por vezes as pessoas ficam? Mas Cleia, isso é coach, tá? O coach, ele é um arsenal de instrumentos, de ferramentas que eles vão levar, que o profissional vai levar a esse objetivo. Então, dentro da mentoria, eu utilizo técnicas de coach, tá? Se eu estou na assessoria também, se eu estou na consultoria também, eu posso utilizar, se eu quiser, posso utilizar. Se não, existem inúmeras técnicas que eu posso utilizar. Hoje nós temos aí um arsenal de técnicas, de formas de se trabalhar e até o seguinte, existem, olha que interessante, não são só técnicas comprovadas pela ciência, técnicas que regulamentadas, tá? Existem caminhos metodológicos que uma pessoa pode criar, tá? Deu tão certo para ela aquela metodologia que ela criou, que essa metodologia, essa forma, esses instrumentos, ela repassa para outras pessoas na sua consultoria, na sua assessoria, na sua mentoria, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, Elisa, que ela trabalha com gestão de produtividade, tá? E ela trouxe tantos elementos da produtividade que hoje ela desenvolveu o método dela, o jeito que ela lida com produtividade, e a consultoria dela é isso, tá? Não necessariamente é um aporte teórico de alguém que veio, uma corrente específica. Ela desenvolveu as técnicas dela, ela ensina essas técnicas, ela mostra essas técnicas na consultoria. Cleia, na consultoria, na assessoria, na mentoria, eu preciso dar aula, eu preciso ensinar? Também é uma das técnicas. Cleia, fazer palestra, fazer treinamento, ser professora, faz parte de quem é consultor, de quem é assessor, de quem é mentor? Pode fazer, tá? Pode fazer. Lógico, uma mentoria, como é um processo avançado, tá? Parte desse processo tem um processo também de ensino-aprendizagem, existe isso, tá?
Mas assim, não necessariamente você vai trabalhar com a pessoa dando aula para a pessoa, dando palestra, dando treinamento. Dentro da minha consultoria, um dos ramos que eu tenho, porque assim, o que eu faço? Eu faço o diagnóstico, faço o levantamento, faço as propostas, as técnicas e surge a necessidade de um treinamento. Dessa necessidade que eu fiz o alinhamento, como eu sou da área, como eu faço o treinamento, eu apresento para a empresa isso. Então, com isso, você consegue entender o diferencial de cada um e consegue dizer assim, Cleia, nossa, eu achei muito legal, eu posso viver de consultoria porque assim, eu vou ajudar a pessoa, vou verificar o que ela precisa, eu vou utilizar da minha experiência para que ela desenvolva o caminho dela. Na assessoria eu vou ficar mais junto, vou colocar mais a mão na massa, eu vou estar assim, mais presente junto no trabalho para que se transforme, para que dê resultado. Na mentoria eu tenho toda uma bagagem, tá? Que eu posso expressar com isso, eu consigo mentorar alguém, eu consigo mentorar pessoas por tudo isso que eu já vivi. Daí você me diz assim, Cleia, por onde que eu começo? Eu começo na mentoria, eu começo na consultoria, eu começo na assessoria. Eu sempre digo assim, ó, a escada, né? Por mais que você seja uma pessoa extremamente experiente, qual que é o ideal? Que comece no processo de consultoria, por quê? Nesse processo de consultoria você consegue entender o ferramental, você consegue entender qual que é todo o processo, tá? E nesse processo todo, naturalmente, você pode ficar mais, olha, eu tenho mais jeito assim para assessoria, tá? Nossa, eu vislumbrei uma possibilidade de mentoria. Em geral é esse caminho que acontece, em geral é da consultoria, tá? E não tem melhor, pior, o que eu digo para você? Em todas as áreas é possível ganhar dinheiro, tá? Em todas as áreas há uma enormidade de meios, de pessoas que precisam do nosso trabalho. Eu coloquei hoje a diferenciação, porque toda vez que eu falo em consultoria, as pessoas vêm me perguntar o que é, como que é, daí a pessoa fica assim, não, Cléia, mas isso não é, porque isso que você está falando é assessoria, isso que você está falando é coach, isso que você está falando são técnicas de psicologia, porque existe uma confusão mesmo do que é técnica, do que é instrumento, do que é ferramenta, do que é metodologia, do que é formato de trabalho. Na verdade, é formato, tá? Consultoria, assessoria, mentoria, existem outros tantos aí de nomes aí, mas eu estou trazendo os nomes mais comuns, assim, mais do nosso dia a dia, para que você consiga entender isso e consiga descobrir a sua paixão. Deixe nos comentários o que você faz agora, quem você é. Deixe nos comentários, me conte de você nos comentários. Até mais, tudo de bom!